segundo ano de Dario, sexto mês, primeiro dia, veio por Ageu, o profeta, a palavra que se ouvia a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador em Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote que ali está. Assim falou o Senhor dos exércitos à nação: este povo vem dizendo como sua explicação: não chegou ainda o tempo de esta casa levantar, nem o tempo estabelecido para o templo edificar. Então veio novamente a palavra do Senhor por Ageu, que ao povo servia como portador. O profeta recebeu aquilo que Deus queria dizer e se pôs diante do povo para a mensagem transmitir. É acaso o vosso tempo de em casas forradas habitar, enquanto a minha casa permanece sem se levantar? Vossas moradas recebem todo o vosso cuidado, enquanto o templo do Senhor permanece abandonado. Assim diz o Senhor dos exércitos à nação: considerai os vossos caminhos com atenção, examinai os vossos passos e a própria direção, e entendei para onde leva cada decisão. Semeais em abundância, mas colheis em pouca porção. Comeis sem vos fartardes, bebeis sem satisfação. Vestis-vos, mas o corpo não encontra algum calor, e o salário em saco furado perde logo o seu valor. Novamente o Senhor dos exércitos anunciou: considerai os vossos caminhos, ao povo ordenou. Observai com atenção o caminho já trilhado, e vede o resultado que os vossos passos têm causado. Subi ao monte e trazei madeira para edificar, reconstruí a minha casa, começai a trabalhar. Dela eu me agradarei, receberei glorificação. Assim falou o Senhor dos exércitos à nação. Esperaste por colheita farta, mas o pouco recolhestes, e ao levá-lo para casa pelo meu sopro perdestes. Por que isso aconteceu? O Senhor lhes perguntou: minha casa segue deserta, cada um à sua casa se voltou. Por isso sobre vós o céu reteve o seu orvalho, e a terra recusou o fruto de todo o vosso trabalho. Sem a água que vem do alto nada pôde florescer, e o solo manteve preso o que devia produzir. Eu mandei vir a seca sobre os montes e o chão, sobre o trigo, o mosto, o azeite, toda a produção. Ela veio sobre os homens, sobre o gado nos currais, e atingiu todo o trabalho realizado pelos mortais. Zorobabel, filho de Sealtiel, ouviu a exortação, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote da nação. Com o restante do povo a voz de Deus obedeceram e temeram ao Senhor, cujas palavras por Ageu receberam. Ageu, mensageiro de Deus, então se apresentou, e conforme a palavra do Senhor ao povo falou: eu sou convosco. Foi a mensagem do Senhor que Ageu fielmente transmitiu como seu portador. O Senhor moveu Zorobabel, filho de Sealtiel, governador, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote do Senhor. Também despertou o espírito do restante da nação, e todos vieram trabalhar na casa de Deus em união. No 24º dia daquele sexto mês, a obra do Senhor foi iniciada outra vez. É o segundo ano do reinado de Dario, quando o povo retornou ao trabalho necessário.
No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor a Ageu mais uma vez. Por intermédio do profeta, Deus tornou a declarar, e Ageu recebeu a ordem que deveria anunciar. Fala Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote que ali está. Fala também ao restante do povo e de toda a nação, e transmite a todos eles esta minha declaração. Quem ainda está convosco e viu a casa em seu fulgor, quando em sua primeira glória resplandeceu com esplendor, como agora contemplais depois de tudo que passou. Comparada com a primeira, não parece que nada restou. Esforça-te, Zorobabel, Josué, filho de Josadaque, tem valor. E todo o povo desta terra, fortalecei-vos no Senhor. Trabalhai na construção, não abandoneis a missão, pois eu sou convosco, diz o Senhor à nação. Segundo a aliança firmada na saída do Egito, minha palavra permanece assim como foi dito. Meu espírito está no meio de toda a congregação. Por isso não temais, fortalecei o coração. Assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra mais uma vez, como anunciei. Também o mar e a terra seca hão de estremecer, quando o tempo determinado finalmente acontecer. Farei tremer as nações e as coisas preciosas virão. De todos os povos diante de mim chegarão. Encherei esta casa de glória e esplendor, assim declarou o Deus dos exércitos, o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor. Todo bem que existe está debaixo do meu poder. As riquezas desta terra pertencem ao Criador, pois eu sou o Deus dos exércitos, tornou ele a dizer. A glória desta última casa será muito maior que a glória da primeira, diz o soberano Senhor. E neste mesmo lugar darei a paz à nação. Assim falou o Deus dos exércitos em sua declaração. No 24º dia do mês nono, então, no 2º ano de Dario, veio a declaração pelo profeta Ageu. A palavra do Senhor foi entregue novamente por seu fiel portador. Assim falou o Senhor dos exércitos então. Pergunta aos sacerdotes a respeito da instrução. Consulta-os sobre a lei e deixa-os responder, para que aquilo que é correto se possa conhecer. Se alguém levar carne santa na orla de sua veste e tocar pão guisado, vinho, azeite ou alimento, porventura aquilo tudo se tornará consagrado. Os sacerdotes responderam: não será santificado.
Ageu então perguntou se alguém se contaminar pelo contato com o morto e em tais coisas tocar. Porventura aquilo tudo ficará também impuro. Responderam: ficará. Segundo ensino seguro, então Ageu respondeu: assim é este povo e esta nação diante de mim, diz o Senhor em sua declaração. Assim é toda obra que procede de suas mãos, e tudo que oferecem permanece em contaminação. Agora vos peço, considerai deste dia em diante tudo quanto acontecia no período antecedente, antes de no templo pedra sobre pedra se colocar. Observai o vosso estado e tornai a considerar. Quando alguém buscava 20 medidas no montão e encontrava apenas 10 daquela provisão, e chegando ao lagar para 50 retirar somente 20 medidas conseguia encontrar. Com queimadura, ferrugem e saraiva vos feri, em toda obra de vossas mãos minha ação fiz sentir. Mesmo assim nenhum de vós quis retornar a mim, disse o Senhor dos Exércitos, declarando assim: considerai, eu vos peço, desde este dia em diante, o 24º dia do mês nono, tão marcante desde o dia em que o templo do Senhor se fundamentou. Considerai estas coisas, diz o Deus que vos falou. A semente no celeiro, a videira e a figueira, como também a romeira e a própria oliveira, ainda não deram fruto, mas ouvi o que anunciei: a partir deste dia eu vos abençoarei. No 24º dia novamente aconteceu. Pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Ageu. O profeta recebeu do seu Deus a instrução e preparou-se para dar a seguinte declaração: fala, Zorobabel, governador de Judá, farei tremer a terra e o céu que sobre ela está, os céus e toda a terra hão de juntos estremecer, quando a palavra do Senhor se cumprir com poder. Transtornarei os tronos e os reinos das nações, e destruirei dos gentios a força e as dominações. Carros, cavalos e condutores serão derrubados, e pela espada de seus irmãos cairão os cavaleiros armados. Naquele dia, ó Zorobabel, meu servo, eu te tomarei, filho de Sealtiel, com o anel de selar te farei, pois foste escolhido por mim, declarou o Senhor, o grande Deus dos exércitos, soberano em poder e amor.